Eu acabei de criar esse canal aqui. E se você chegou aqui, tem um motivo. Não foi por acaso, eu te garanto. Então fica comigo que você vai entender aos poucos o porquê você está nesse vídeo aqui. Eu pedi exoneração de um cargo público, de um concurso público, porque eu ouvi a voz de Deus. E eu preciso te mostrar como isso aconteceu e como foi toda essa história. Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar na prática como aconteceu essa história. Olha só, eu era bombeiro, militar, tava no curso de formação, então tem algumas fotos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, né? Porque vocês não me conhecem, eu preciso mostrar as provas, né? Vamos dizer assim. Enfim, tava bem diferente, tava sem barba, mas sou eu ali, de farda. Olha só. Então tava lá no bombeiro, no curso de formação. Deixa eu voltar aqui pra tela principal. E certo dia, eu tava lá em forma. Pra quem conhece o militarismo, sabe que a posição de descanso é com as mãos pra trás aqui, ou então em posição de sentido. Então um dia do curso de formação, eu tava lá, em forma, no sol. A gente ficou por 40 minutos ali aquele dia porque o capitão estava explicando algumas coisas, algumas instruções que nós deveríamos fazer. E naquele dia, em certo momento, eu senti uma intuição. Pela primeira vez eu senti essa intuição aflorada. Eu nunca tinha sentido algo tão forte. Eu senti, ó, aqui não é seu lugar. Não é aqui que você vai ficar. Tem algo melhor para você depois. E eu senti aquilo muito forte no meu coração. Eu senti como se fosse uma voz, uma intuição forte de verdade. Então eu comecei a pensar, caramba, por que não? Eu estudei tanto pra estar aqui, só que algo continuava me incomodando. E aquele dia eu fui pra casa, claro que eu não tomei nenhuma atitude precipitada, mas eu fiquei pensando, por que eu senti aquilo? E os dias se passavam e ficava mais forte. Não é aqui, não é aqui, você precisa sair. E começou a bater um desespero, porque imagina, como é que eu ia falar pros meus familiares, pros meus amigos, pra minha família, pra minha namorada, que tava ali comigo durante os estudos, como é que eu ia falar pra ela que aquilo tinha acontecido? Então, certo dia eu decidi, não, não é aqui. E se eu sair daqui eu vou conseguir algo melhor. Eu tava com uma autoconfiança muito forte, que não era só eu, era Deus junto comigo. Eu sabia que se eu saísse dali eu não estaria sozinho e eu poderia conseguir coisas ainda melhores. Então, certo dia, mesmo que com um pouco de medo, eu decidi pedir exoneração. Fui lá no capitão, passei andando calmamente ali, perto dos meus colegas de turma ali, do curso de formação. Todo mundo lá em forma, tava tendo uma aula já. E eu passei ali por perto deles. E o Testa, que é o cara mais alto do curso, ele fez assim pra mim. E naquela hora, eu me arrepiei tanto. Eu senti, não, isso aqui é um sinal de que sim, eu posso fazer isso. Eu me arrepiei. Quando a gente se arrepia, é Deus, é seu eu superior falando com você. Então aquele dia, eu decidi sair. E a partir dali, minha vida mudou. Então olha só, vou te mostrar mais coisas aqui, rapaziada. A partir daquele dia, eu continuei estudando e eu passei em muitos e muitos outros concursos. Eu fui até chamado para fazer um vídeo pro Gran Cursos Online. Quem conhece? Gran Curso, que tem 2 milhões de assinantes, me convidou para fazer um vídeo contando um pouco da história. Ó. Ele pediu exoneração do curso do CBMDF para a realização do seu sonho. Já já eu vou te contar qual que é o sonho também. Depois disso, eu fiz um canal no YouTube. Tem 2 meses que eu criei esse canal, já tá com 14 mil inscritos, os vídeos bombando, ó, 107 mil visualizações, né? Então a gente vendeu aí já mais de 100 mil reais nesse canal. A gente tem produtos. Então olha só, quanta coisa boa foi acontecendo porque eu tive coragem. A partir daquele dia que eu tomei essa decisão, minha vida mudou. Parece que eu me conectei com a coragem. E a coragem é uma vibração elevada, é uma vibração mais alta. Porque eu era um cara que tinha muito medo de muita coisa. Só que quando eu comecei a botar coragem na minha vida, tudo mudou. Tudo começou a dar certo. Eu vou contar pra vocês agora que eu preparei uma aulinha aqui pra gente conversar um pouco sobre e vocês entenderem tudo o que eu tô falando aqui. Essa aula é importante e vai começar a se conectar com a sua história agora. Talvez você, assim como eu, tenha algo que tá te incomodando muito há um tempo. E quase todos os dias você pensa nisso. Ah, será que eu tô no emprego certo? Será que eu tô no relacionamento certo? Será que eu preciso mudar algo na minha vida? Eu preciso começar a fazer exercício, algo te incomodando. E você tá ignorando ali. Ignora com prazeres imediatos, com bebida alcoólica, com comidas, com coisas pra você esquecer daquilo. E é normal, todo mundo faz isso. Mas a gente precisa se conectar com a nossa própria essência. Senão, você vai sempre sentir esse incômodo e não vai passar. Então fica aqui comigo que vai mudar a sua mentalidade pra sempre esse vídeo aqui. É um canal novo, por isso que ainda tem pouca gente. Mas fica aqui comigo que você vai entender. Então vamos lá, olha só. Pra mim, eu acredito que a consciência divina, que Deus é o próprio todo. Deus é o próprio todo, ou seja, o universo está dentro de Deus. Por que na Bíblia diz que ele é onisciente e onipresente? Onipresente significa dizer que ele está em todo lugar.
Não é mesmo? Então, se ele está em todo lugar, ele é tudo. Ele é o próprio tudo. Então, o universo está dentro de Deus. As plantas, o mar, os animais, o pôr do sol. Eu sei que quando você olha para um pôr do sol bonito, você sente algo diferente. É o próprio Deus. Aquilo ali é a própria perfeição. Consegue entender isso? E você, o próximo que eu coloquei aqui, ó. O próximo são as pessoas ao seu redor. Não está na Bíblia. Ame o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Então é por isso. Porque o próximo é uma centelha divina também, é uma partezinha de Deus. Então você tem que amar ele porque o próximo também tem a parte de Deus. Mesmo aquele próximo ali que você não aguenta mais, aquela pessoa que te irrita, mas aquele próximo, aquele seu familiar, aquele seu amigo, o seu cônjuge, o seu companheiro, a sua companheira, é uma centelha divina também, é uma partezinha de Deus. Então a gente tem que amar esse próximo, independente de qualquer coisa. Por que às vezes as pessoas que a gente irrita mais a gente, talvez a gente não consiga ver Deus nelas? Porque talvez ela tá vivendo muito pelo ego, né? Então ela tá vivendo ali nos pecados capitais. É uma pessoa soberba, talvez, que você não gosta. Uma pessoa que pratica o mal, né? Então ela tá praticando o mal, tá praticando o pecado porque ela tá vivendo no ego. Ela não tá vivendo ali conectada na frequência de Deus. Mas mesmo assim, essas pessoas que estão próximas de você, elas estão ali por algum motivo. Porque Deus é perfeito. Nada é por acaso. Tudo que acontece tá no plano divino. É tudo matemático. É tudo perfeito. A ciência vai se conectar cada vez mais com as religiões, com a espiritualidade, porque tudo está conectado. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Então a partir disso, você entende que a consciência divina, que Deus é o próprio todo e está tudo interconectado. Você, o próximo, os animais, o mar, as plantas, tudo. Então tudo são sinais do que você deve fazer ou não. A gente tem que estar atento aos sinais, ao que dizem pra gente. Às vezes tem alguém dizendo, ó, por que você não faz aquilo? Por que você não... Você é tão bom em cantar, você é tão bom em escrever, em desenhar, você é tão bom em ajudar os outros, você é tão bom com relacionamento, você é tão bom de fazer doces. Então, às vezes, as pessoas estão te falando de algum dom seu e que você pode ajudar os outros, e não é só por você, é pelo que você pode fazer pelo outro com esse seu dom. Então, fica atento aos sinais, porque está tudo interconectado. Então, mesmo que você não perceba, está. E olha só, aqui eu coloquei uma frase do Neville Goddard, dá pra ver aqui, ó. Vamos chegar um pouco mais perto. E olha, tem muita coisa aqui ainda, viu, galera? Vocês vão entender. Ixi, Maria, vai ser fera. Então, olha só. A consciência é a única realidade. Já disse Neville Goddard. O que significa isso? Que assim como Deus é uma consciência universal, a gente também tem a nossa consciência. E olha só o Provérbios que diz. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, tudo que o homem sente e acredita internamente, ele projeta externamente. Então, se a sua vida não está exatamente como você quer agora, infelizmente, tem crenças aí que você precisa mudar. Porque o que está acontecendo externamente a você é um reflexo do que você acredita internamente. É a essência da lei da correspondência. A realidade é um espelho do estado interno. Então, olha para mim. Imagina que você se olha no espelho agora aí. Você vai ali no banheiro, você se olha no espelho, ok? Então, você se olhou no espelho e aí você viu algo que você não está gostando em você mesmo. E aí vamos dizer que você, sei lá, limpa o espelho e tenta ver diferente. Alguma coisa, quer que mude imediatamente ali algo no seu rosto, algo no seu corpo, vai mudar? Não, você pode ficar limpando o espelho ali meia hora, não muda. Porque você tem que se mudar antes de refletir uma imagem diferente para fora. Então, se você quer algo diferente na sua vida, mais dinheiro, melhores relacionamentos, mais viagens, você tem que mudar a sua crença interna. A sua crença de que aquilo é muito difícil, ou de que você não vai conseguir, de que você não é capaz, de que você não merece. Talvez você tenha essa crença internalizada. Então é preciso mudar isso. Se você acreditar fielmente, absolutamente, limpar todas as crenças, limpar de vez, que algo é possível de acontecer, aquilo vai ter que acontecer. Porque o universo ele só vai refletir o que tem na sua consciência. Consegue entender isso? Por que a gente não consegue manifestar tudo que a gente quer exatamente na hora que a gente quer? Porque tem crenças ali, barreiras. Tem muitas crenças que precisam ser modificadas para poder chegar a se manifestar algo na realidade. Então, o primeiro ponto é esse, mudar suas crenças. E aqui também em Gênesis diz, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus, o que também comprova aqui, ó, que a gente tem uma centelha divina, a gente tem uma partezinha de Deus dentro da gente, né? Então, está escrito em Gênesis, está tudo comprovado na Bíblia. E a ciência se conecta com a própria Bíblia. Então, olha aqui, ó, João, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus falou isso daqui e falou que a gente pode fazer obras assim como as que ele fez. Então a gente tem esse poder. A gente só precisa acreditar fielmente, absolutamente na nossa consciência, limpar todas as crenças e principalmente vibrar nessa energia, na energia do que a gente quer conquistar, ok? Então vamos lá. Ó, olha esse ponto bem legal aqui.
Vamos dizer que é o seguinte, ó. Existe uma dimensão, isso aqui, ó, é uma linha. Ela tem uma dimensão só. Duas dimensões é o quê? Ó, é largura e altura. E três dimensões é o que a gente conhece. Largura, altura e comprimento. Então a gente conhece isso aqui, né? É o que a gente está habituado a ver. Coisas em três dimensões. É a terceira dimensão. Só que existe uma quarta dimensão. E essa quarta dimensão a gente não consegue entender. Se você for tentar explicar isso daqui, ó. Aqui tem largura, altura, comprimento, mas tem uma outra dimensão que a gente não consegue entender e explicar direito como que acontece. Se você for tentar desenhar isso aqui, você vai ter muita dificuldade, porque é algo incompreensível para nós humanos. Só que Deus consegue ver essa dimensão, ele consegue ver o nosso passado, ele consegue ver o nosso futuro, ele consegue ver do alto, uma outra dimensão, ok? Então ele tem lá do alto, ele consegue ver como é o nosso futuro, como é o nosso passado, quais são as infinitas possibilidades que a gente pode ter, que pode acontecer com a nossa vida. Então, o futuro não está totalmente decidido. Não está totalmente decidido, mas existem infinitas possibilidades do nosso futuro. E Deus consegue ver todas. Então, se você pede uma resposta para ele, ele consegue ver qual que é o melhor caminho daquela pergunta específica. Ok? E daqui a pouco vocês vão entender qual é a vontade de Deus para você. Então, olha só. Pense num joguinho. Vamos dizer que você está controlando esse Pac-Manzinho aqui, ó. E aí você está comendo aqui as coisinhas, só que o próprio Pac-Man, vamos dizer que o Pac-Man somos nós, na vida. O próprio Pac-Man, ele não consegue ver onde estão os monstrinhos, ok? A gente que está controlando o jogo ali, ó, no joystick, a gente consegue ver, ó, ali em cima tem monstrinho. Então eu vou pra cá, vou comer minha comidinha aqui, vou pra cá, vou subir aqui, vou entrar aqui, vou sair daqui do outro lado, aqui é um caminho melhor, aqui tem menos monstrinhos. Então a gente controlando o Pac-Man, a gente consegue dizer para onde ele deve ir. E é igual Deus na nossa vida. Ele nos dá as direções corretas, aonde vai ser melhor, aonde a gente vai evoluir mais, aonde vai ser mais bonito, aonde que vai ser uma paisagem linda, aonde que a gente vai conquistar todos os nossos sonhos. E ele tá lá de cima, como se estivesse controlando a gente com o joystick. Ele tá te dando orientações ali, ó, vai por esse caminho que é melhor, segue a sua intuição, segue o que eu tô te dizendo, para respirar, medita, e eu vou te passar as respostas. Então, a oração, a meditação, quando você se acalma, quando você respira, você sai do ego e você tem contato com Deus. Porque Deus não é o próprio todo. O ar, Deus está no ar. Se você respira, faz isso na sua casa agora, só respira. Você já sente uma calma, uma paz. Você já sente ali um esclarecimento. As coisas vão ficando mais claras. Se você meditar por 15, 20 minutos, você vai começar a entender o que Deus está querendo te dizer ali. Ok? Então, ó, deixe Deus te mostrar. Deus está com o joystick lá de cima. Imagina se fosse um GTA. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa do GTA aqui. Nem coloquei. Mas imagina um GTA. O jogo do GTA é a mesma coisa. A gente não tem um CJ lá, a gente controla ele. A gente coloca ele para fazer missão, ou então a gente fica só andando pela cidade ali, ganhando estrelinha, fazendo besteira, conquistando as 5 estrelas lá, fazendo trapaço, fazendo as manhas. Só que tem as missões. Deus quer que a gente faça as missões ali, ó. E zere o jogo, né? Cumpra as fases todas. E tá lá com o joystick dizendo, vai por esse caminho aqui. E aí você tá indo por esse. Aí o que ele faz? Às vezes ele reinicia o jogo ali várias vezes. Até você entender que você tem que ir por outro caminho. E é por isso que várias situações se repetem na sua vida. Várias vezes, até que você aprenda e que você siga o caminho melhor pra você. O caminho da sua evolução espiritual. Ok? Então, como eu faço para escutar minha intuição e meu eu superior? Pela meditação, por caminhadas longas, sem fone, sem nada. Alguns dias eu caminho por 1 hora. Quase ninguém sabe disso. Quem assistir esse vídeo aqui vai estar sabendo de primeira mão, porque eu não conto isso pra quase ninguém. Porque é meio estranho, né? Ficar caminhando sozinho aí, caminhadas longas, sem fone, sem nada, sem celular, pra eu entender qual o caminho que Deus tá querendo que eu vá. O ócio, o tédio. E a gente quase nunca mais fica no ócio, né, galera? A gente tá sempre com o celular na mão, sempre muitas notificações, muita coisa na nossa cabeça, muita informação. E aí a gente não consegue entender o que Deus tá querendo falar pra nós. Galera, o que eu vou falar daqui a pouco vai mudar a sua vida. Continua aqui comigo. E quem ficar até o final, dá um hypezinho, me ajuda aí, porque essa mensagem tem que chegar pra muita gente, ok? Então vamos continuar. Ócio, o tédio, o tempo sozinho. Quando você fica sozinho, deixa doer, deixa suas emoções aflorarem um pouco, mas fica sozinho, se entende. E olha só, galera, essa aqui é a parte final pra gente terminar o vídeo, que é o seguinte. O nosso coração, ele sente e sabe. A sua mente, ela pensa e cria. Então a sua mente fica um turbilhão de informação. Tem muito medo, você fica pensando em vários cenários ruins, negativos. Então você tem que mudar a sua mentalidade e tirar ela do negativo e ir pro positivo. Porque a sua mente,
Você tem que lutar contra a sua mente. Por isso que muitos falam, é você contra você mesmo. Porque a sua mente vai tentar te sabotar. Mas o coração, ele sente e sabe. Sabia que o campo... Olha aqui, galera, ó, que informação interessante. O campo eletromagnético do coração é cerca de 60 vezes maior do que o do cérebro. E estudos mostram que o coração possui neurônios próprios. Um pequeno cérebro. O coração tem neurônios próprios. Você tem que seguir o seu coração. Tem que seguir o coração. Ele tem um campo eletromagnético 60 vezes maior. E ele sabe, lá no fundo, se você parar para refletir, o seu corpo diz se essa pessoa é boa para você ou não. Se o emprego é bom para você ou não. Se você deve continuar nessa cidade ou não. Eu não sei o que você tá passando agora. Mas lá dentro de você, você sabe. Para pra pensar, para pra refletir um pouquinho. E olha só, para fechar. Deus é uma consciência divina e tudo é energia. Tudo é energia no mundo. Tudo tá se movimentando. Eu sei que você sabe disso. Na ciência já comprovou isso. E muitas vezes a gente vive aqui, ó, na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza, no medo, no desejo, na raiva, no orgulho. E são frequências baixas. Deus não tá aqui. Esse é o ego. O nosso ego que tem medo. Deus não tem medo de nada. Então quando você passa a vir para coragem, para neutralidade, para disposição, para aceitação do que está acontecendo na sua vida, quando você aceita que já aconteceu, você entra aqui numa vibração mais alta. E a partir daqui, ó, do amor, da razão, da alegria, da paz, é onde está Deus. É onde você tem clareza. É onde estão as respostas. Enquanto você está aqui, fica tudo muito escuro. Porque o Deus não está aqui nessa vibração. Então, toda a violência, todo o mal do mundo, Deus é o próprio todo, ok? Só que ele está na vibração mais alta, nas vibrações altas. Então, Deus está na vibração alta. Se você está na vibração baixíssima aqui, ó, de apatia, de culpa, de vergonha, de medo, é mais difícil você sintonizar, né? Pensa numa rádio. Deus está na 107.1, aí você está na 104.3. Então, você não está conseguindo ouvir o que ele está te dizendo porque você não está sintonizado na rádio de Deus. Eu tô te mostrando aqui, ó, o caminho. Se coloca nessas vibrações cada vez mais, da paz, do amor. Não é simples não, porque as emoções negativas a gente se acostumou com elas, né? Nos ensinaram a ter medo. Mas tente sair do medo. Aos poucos, vá tendo mais coragem de dizer não, de seguir a sua empolgação, de fazer o que você realmente quer, de escutar o que você quer, de escutar as músicas que te fazem bem. E aí você vai ver você se conectando com Deus e você vai entender qual o caminho que você deve seguir. E aí, galera, olha só. Vou contar agora a minha história final, né? Porque eu falei no início do vídeo que eu ia contar. Eu saí do bombeiro, eu pedi exoneração. Só que depois... Tá aqui, ó, só mostrar pra vocês. Aí eu fui aprovado na PCDF, fui nomeado, fiz o curso de formação. Depois eu passei em outro concurso, que é o da FUB, Fundação Universidade de Brasília. Sou analista lá. Então, tô muito feliz lá nesse carro que eu tô. Tô fazendo mestrado, criei canal no YouTube, fiz música autoral no Spotify. Todos os meus sonhos estão se realizando agora. Eu comecei a manifestar tudo, mas para acontecer isso eu precisei ter coragem. Eu precisei passar por um momento de solidão, de solitude, de me entender, de ficar caminhando sozinho, igual um doidinho aí. E tem que passar, galera. Tem que passar por esses pontos, por essas fases, para poder alcançar o que você quer na vida. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha te tocado de alguma forma, espero que você faça as melhores escolhas a partir de agora. Eu espero que você tenha coragem para seguir o que você sente lá no seu coração, lá no fundo. Lá no fundo você sabe, tem algo. Tem algum sonho de criança ardendo aí. Tem algum sonho de criança que quer voltar à tona. Algo que você sempre gostou de fazer. Fazer um filme. Não sei. Acredite que tudo é possível. Hoje você pode fazer um filme seu no YouTube. Você arruma pessoas para gravar. Claro que é preciso às vezes de dinheiro, mas às vezes você tem um colega que gosta de filmar. Você pode fazer, não sei, qualquer coisa que você tenha muita vontade de fazer. Doces, comidas, abrir um restaurante. Dê o primeiro passo, que depois Deus vai te mostrar os caminhos, através da intuição. Comece a observar as pessoas que podem te ajudar. Você não precisa fazer muita coisa, às vezes só encontrar as pessoas certas. Então espero que eu tenha ajudado uma pessoa só nesse vídeo, pelo menos. Eu já vou estar muito feliz, mas acredito que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas, porque a mensagem é bonita e é verdadeira. Então se inscreva no canal, dá um hypar aí, deixe seu comentário e tamo junto. Valeu!